Sabe aquela sensação de ter uma ideia absolutamente brilhante nas mãos, mas sentir que está tentando empurrar uma montanha quando chega a hora de ir para o mercado? É o famoso vale da morte do empreendedorismo. Todo mundo fala sobre a magia de ter a ideia, mas quase ninguém fala sobre o pesadelo logístico e estratégico que é transformar essa ideia em um negócio que realmente para em pé. Hoje nós vamos mergulhar em uma mudança de paradigma que promete virar esse jogo de cabeça para baixo. Vamos falar sobre o que acontece quando você deixa de ser um lobo solitário no mercado e passa a ter uma inteligência artificial não apenas como conselheira, mas como a espinha dorsal da sua operação. É fascinante começar por esse ponto, porque a romantização do empreendedorismo criou uma armadilha perigosa. Acreditamos que basta ter criatividade e uma boa rede de contatos para o negócio decolar, mas a realidade é brutal. O que separa um projeto de garagem de uma empresa com impacto real não é a paixão, é a infraestrutura. E é exatamente aqui que entra o conceito da jornada disruptivos. Não estamos mais falando daquela fase gostosa de ideação, de colocar post-its coloridos na parede. Essa fase inicial tem seu lugar, claro, mas a proposta aqui é o próximo nível. É o go-to-market levado às últimas consequências. Exatamente sobre isso que quero falar hoje. Existe uma linha divisória muito clara. Antes você tem a ideação, o rascunho, que seria a fase da Crystal Blue. Mas a jornada disruptivos é para quem já passou dessa arrebentação. O foco muda para maturidade, escala e, o que eu acho mais importante, garantir uma visão estratégica de longo prazo, projetando o negócio para um horizonte de 2 a 10 anos. Isso é quase uma heresia no mundo das startups de hoje, onde todo mundo quer um retorno em 6 meses ou simplesmente abandona o barco. Sem dúvida, se você está aqui é diferenciado, pois entende o valor do empreendedorismo sustentável e pensa que um horizonte de uma década depende de uma mentalidade profunda e madura como founder. Você sabe que não se constrói um prédio de 100 andares sem passar meses cavando a fundação. A jornada disruptivos atua como essa fundação. E o grande motor por trás disso é a inteligência artificial da operação, a Cristal. Ela deixa de ser apenas um chatbot que te dá dicas genéricas de marketing e passa a atuar de forma aprofundada. Ela pega o seu projeto e o transforma em um negócio digital formalizado, desenhado milimetricamente para um crescimento exponencial. E fica até o final que eu vou te explicar melhor a dimensão disso tudo. Estamos falando de uma IA que literalmente coloca a mão na massa. Porque o mercado está cheio de ferramentas de aceleração que te entregam um PDF de 100 páginas e dizem boa sorte. É exatamente o oposto do modelo de fábrica de startups que vemos por aí. A maioria das incubadoras tradicionais oferece soluções de prateleira, cursos genéricos com estratégias minimamente setorizadas, que geralmente refletem uma ou duas teses do fundo de investimento por trás da operação. É como se dessem a mesma receita de bolo para quem quer abrir uma padaria e para quem quer lançar um foguete. A abordagem da Cristal é cirúrgica e projeto a projeto. Ela consome os dados específicos do seu negócio, analisa o seu briefing e fornece direcionamentos sob medida, mas não para na sugestão. Ela ajuda operacionalmente a construir a estrutura. Pensa nela como uma engrenagem viva que se adapta ao seu propósito. Isso levanta uma questão quase filosófica sobre o futuro do trabalho e da criação de empresas. Se uma inteligência artificial está realizando o rastreamento de mercado, qualificando leads como um SDR incansável e direcionando as vendas, o que sobra para o empreendedor é o encantamento humano. Até porque contratos são negociados e assinados entre seres humanos. E isso é o que o humano faz de melhor. A conexão de pontos de vista, a visão criativa, a empatia com a dor do cliente. A Cristal opera uma máquina de vendas robusta, automatizando o que é repetitivo e analítico. Isso liberta o empreendedor daquela exaustão operacional. Sabe aquele criativo que tem 1000 ideias brilhantes, mas se perde na hora de configurar um funil de vendas ou um sistema de gestão? É para esse perfil que a jornada brilha. A IA assume a carga pesada para que a mente humana possa voar mais alto. É como se você ganhasse um exoesqueleto corporativo. Você ainda é quem dita a direção, mas a força bruta para quebrar as paredes do mercado vem da tecnologia. E tem um momento muito importante que faz toda a diferença nessa dinâmica, a Cristal Clone. É uma ferramenta potente para o seu avanço ao mercado, já como empresa inteligente com base tecnológica. Muito potente e extremamente precisa.
A partir de um certo ponto de maturidade, a inteligência artificial se desdobra. Ela se torna uma extensão inteligente, uma clone dedicada exclusivamente ao seu ecossistema, como base de seus produtos. Ela passa a trabalhar para o seu negócio, analisando, otimizando e aprendendo com cada interação, cada venda, cada tropeço. É uma estrutura de dados desenhada para garantir que o seu negócio seja não apenas fluido, mas autossustentável e com previsibilidade de receita. Previsibilidade é a palavra mágica que todo investidor quer ouvir. E por falar em investidor, precisamos tocar no que me parece ser o maior ponto de ruptura desse modelo inteiro, a questão financeira. O modelo de investimento disruptivos é, para dizer o mínimo, contraintuitivo se comparado ao mercado tradicional de venture capital, completamente disruptivo e brilhante. No modelo padrão, o empreendedor gasta metade do seu tempo com o pires na mão, implorando por capital semente e cedendo fatias enormes da sua empresa logo no início. Na jornada disruptivos, a lógica se inverte com uma parceria estratégica agressiva. O empreendedor entra com apenas 10% do capital necessário para essa estruturação. Os outros 90% são complementados pelo próprio programa. 10% e já coloca o disruptivos com uma oferta melhor que a do Sebrae. Isso muda totalmente a dinâmica de poder e o nível de risco pessoal. Mas qual é a entrega real desses 90%, você pode se perguntar? Porque dinheiro na conta para queimar com anúncios é uma coisa, agora, construir valor real é outra história. Aí está o pulo do gato. Não é dinheiro para ser torrado de forma irresponsável. Estamos falando de um investimento que varia entre 50 e 70 mil reais, aplicados diretamente em infraestrutura digital robusta, geralmente entre o primeiro e o segundo ano de operação. Isso significa que o seu negócio não precisa ir ao mercado captar investidor externo para ter o básico bem feito. O programa constrói o seu site, o seu e-commerce, a sua comunidade. Eles entregam motor de reserva, infoprodutos e até um ERP digital com gestão de estoque adaptável ao dropshipping. Isso é a democratização do acesso à infraestrutura de alto nível. Imagina o tempo e a energia que um fundador gasta apenas tentando integrar um sistema de estoque com o e-commerce, lidando com programadores, prazos estourados e bugs. Ao entregar essa infraestrutura pronta e financiada em 90%, o programa basicamente corta a âncora que prende a maioria dos projetos na fase inicial. É smart money na sua forma mais pura, convertido em ativos digitais tangíveis. E o impacto disso no longo prazo é imensurável, porque o foco de todo esse processo não é criar uma empresa para ser vendida às pressas no ano seguinte. O desenho é feito para antecipar cenários e focar na longevidade. Na jornada disruptivos, o objetivo é construir negócios que gerem renda recorrente e que criem um vínculo profundo com o mercado. Quando você tem uma infraestrutura digital de ponta financiada e uma IA operando a qualificação dos seus clientes, a recorrência deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência matemática da operação. Pensando no perfil de quem está ouvindo tudo isso agora, fica muito claro quem se beneficia mais dessa ponte. É aquele empreendedor que já tem algo nas mãos. Talvez um produto que já venda um pouco, mas que está estagnado, ou uma ideia validada que precisa ser reinventada para gerar impacto real. Aquele perfil inquieto, que conecta pontos com facilidade, mas que esbarra no teto de vidro da própria capacidade operacional. É para quem percebeu que a força de vontade sozinha não escala. A jornada disruptiva se posiciona exatamente como essa ponte. De um lado, você tem as suas ideias inovadoras, a sua paixão e o seu conhecimento de mercado. Do outro, existe um negócio digital de sucesso, escalável e maduro. O meio do caminho, que costuma ser um cemitério de startups, é pavimentado por essa aliança entre infraestrutura financiada e inteligência artificial personalizada. É a oportunidade de amarrar todas as pontas soltas de um empreendimento. É fascinante observar como o mercado está evoluindo. Nós passamos da era onde o capital era o rei para a era onde a tecnologia era o diferencial. E agora estamos entrando em uma fase onde a integração perfeita entre o humano, a inteligência artificial e a infraestrutura para processos customizados é o que dita as regras do jogo. A promessa de transformar um projeto em uma verdadeira máquina de crescimento nunca pareceu tão palpável e, ao mesmo tempo,
tão dependente de abrirmos mão do controle operacional absoluto. E essa talvez seja a maior lição de tudo isso. O verdadeiro salto disruptivo não acontece apenas na tecnologia, mas na mentalidade do fundador. Aceitar que uma inteligência artificial como a Cristal pode estruturar, operar vendas e projetar o seu negócio para a próxima década exige confiança. Mas, uma vez que essa barreira é rompida, o potencial de escala se torna praticamente ilimitado. É a evolução natural do empreendimento. Uma reflexão poderosa para encerrar por hoje. Se você tem passado os últimos meses ou até anos lutando contra a maré da operação diária, talvez seja a hora de se perguntar: você está construindo um negócio ou apenas criando um emprego muito estressante para si mesmo? A tecnologia para te libertar dessa armadilha já existe e está pronta para ser sua sócia majoritária na execução. Fica o convite para repensar o impacto que você quer deixar no mercado. Até que ponto a sua ideia poderia chegar se você tivesse a infraestrutura de um gigante e a mente analítica de uma inteligência artificial trabalhando ao seu lado? Pense nisso. Nos vemos na próxima discussão.